coisas tão pequenas, nas coisas simples. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, na página 1355. Lucas 7, na página 1355, 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Podemos assentar. O que Deus está dizendo é que Ele está vivo, que a morte foi vencida, que a ressurreição acontece nesse momento, para você que abre o coração, que a morte realmente foi vencida, e toda a nossa caminhada de fé é para vivermos a ressurreição, essa vitória conquistada por Deus para cada um de nós. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Presta bem atenção no que nós vimos nas leituras. Na leitura, o profeta Elias está na casa novamente daquela viúva que o havia acolhido, e o filho dela também acabara de morrer. Ela, desesperada, vai até o profeta, clamando a ele, até reclamando do que ela estava vivendo. O profeta, como homem de Deus, chama para si a responsabilidade de fazer acontecer ali a glória de Deus. É através da nossa autoridade, da nossa ousadia, que acontece verdadeiramente a glória de Deus. Elias tomou o menino em seus braços, levou-o para o quarto e por 3 vezes deitou sobre ele, clamando a Deus que aquele menino ressuscitasse, que fisicamente ele voltasse a viver. E esse milagre aconteceu. Um profeta de Deus, na ousadia de Deus, clamou por Deus, e a graça aconteceu. E aquele menino voltou a viver fisicamente, foi devolvido com vida para sua mãe. E é isso que Deus faz, quando nós colocamos tudo nas mãos dele. Aquilo que está morto volta à vida, aquilo que não tem mais jeito, Deus retorna à vida. Nosso Deus é o Deus que faz mesmo a vida acontecer, porque Ele é o Deus vivo, presente entre nós. É interessante quando Paulo diz, não é? Olha, eu me jantava, não é? Estava à frente, e eu fazia melhor, mas quando eu me encontrei com o Senhor, a minha vida mudou totalmente. Na verdade, mesmo fazendo grande prodígio entre os homens, eu estava morto. Ao encontrar-me com o Senhor, eu voltei à vida. Na verdade, eu comecei a viver, e hoje eu estou levando a palavra de Deus com toda a autoridade, com todo amor. No Evangelho nós temos a mesma situação. Uma viúva acompanhava o enterro do seu filho. Jesus vê aquela cena, se comove, diz: mulher, não chores mais, e diz para o filho, não é, que estava lá, não é? Levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. Simplesmente isso. A autoridade de Deus está toda no seu Filho Jesus.
Se como profeta nós temos essa autoridade, imagina o profeta definitivo, o Filho de Deus, que diz: ordeno-te, levanta-te. Aquele moço sentou-se e começou a falar. O que isso traz para a nossa vida? Traz a certeza de que Deus veio para isso, porque estamos, quem sabe, mergulhados na morte, uma humanidade mergulhada na morte. Para salvar essa humanidade só existe uma maneira: o Filho de Deus se entregar, o Filho de Deus se colocar ali para ser imolado e perdoar o nosso pecado. Nós sabemos na teoria muito sobre isso. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas mesmo assim nós estamos tocando na morte o tempo todo, porque ainda os nossos olhos não se abriram para se encontrar com o Senhor verdadeiramente, porque nosso conhecimento de Deus é muito mais intelectual do que um conhecimento espiritual. Enquanto esse conhecimento não for espiritual, não for de dentro para fora, nós vamos estar na igreja falando e a graça não vai acontecer, os prodígios não vão acontecer. E Deus tem clamado por homens e mulheres de fé, que têm essa ousadia, que têm essa coragem, para como profeta dizer também: ordeno-te em nome de Jesus, levanta-te. Como Pedro e João fizeram na porta do templo: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Os milagres daquele tempo devem acontecer hoje, nessa noite. A igreja de Deus, a casa de Deus, na verdade, é uma oficina da oração, das maravilhas de Deus. O céu tem sido experimentado ainda hoje, nessa noite, mas nós precisamos verdadeiramente mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso comportamento. A palavra de Deus precisa entrar na nossa vida e permanecer, precisa dirigir os nossos passos. Nós não podemos apenas falar de Deus com os nossos lábios, é professando com a fé, com a atitude, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Vamos voltar às duas leituras, não sei se vocês conseguem compreender. O que tem de comum nas duas leituras? O que tem de comum? O que tem de comum entre o Evangelho e a primeira leitura lá do Livro dos Reis? Entre Elias e Jesus, o que eles encontram? Um jovem morto, um filho morto. Presta bem atenção, duas viúvas, filho único de cada uma, ambos tinham morrido. E essas mães recorrem a Deus, na verdade, presta bem atenção. Olha aqui, na primeira leitura, aquela mãe recorreu a Deus, sim, clamou pelo profeta. No Evangelho, aquela mulher não teve uma atitude de falar, Deus mesmo veio e se antecipou à sua necessidade. Aquela mulher não disse nada. Jesus viu aquilo, viu aquela mulher chorando, compadeceu-se dela e perguntou: por que choras? E simplesmente: ordeno-te e levanta-te. Mas dois filhos mortos, que foram entregues a Deus, mortos. Duas mães que vivem a mesma situação de dor, a mesma situação de sofrimento, viúvas que agora vão ficar sozinhas, porque não tem mais nenhum filho, não tem neto, não tem ninguém. Estão sozinhas numa situação de dor extrema. E Deus entra na vida delas e ressuscita os seus filhos. Fisicamente eles voltam para a mão de suas mães. Olha lá para a cruz agora. Quando Jesus se encarna, ou seja, é gerado no ventre de Nossa Senhora, ele tem uma missão. Qual a missão dele? Qual a missão de Jesus? Por que ele nasce nesse mundo, se torna um entre nós? Qual a missão dele? Salvar-nos da morte, libertar-nos do pecado, sim ou não? Esse filho gerado pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, como é que ele é entregue nas nossas mãos? Como é que, olha bem, gente, os dois filhos daquelas mulheres foram entregues o quê? Mortos. E eles continuaram mortos? Não. Quando a mãe e um pai colocam seus filhos à presença de Deus, eles vivem para sempre. E tem pais que têm os filhos mais ou menos, mais mortos que vivos, e não estão tomando atitude. Não estão tomando atitude. Então estão seus filhos morrerem de verdade. Ficam lá: não, mas está tudo bem, é assim mesmo, é jovem, não tem nada demais. Os pais vão empurrando, daqui a pouco não conseguem puxar. É como eu fui no velório, até interessante lembrar disso, né? Para você ver como é que é. Na quinta-feira, eu fui a um velório de uma menina de 20 anos, fazia o terceiro ano de direito. Ela foi ao prédio, pulou, o pai estava lá embaixo esperando para ela sair com ele. A irmã tentou segurar e não conseguiu segurar. Está entendendo? Porque às vezes nós vamos permitindo, e o nosso braço não alcança sempre as coisas, não.
O braço de Deus, sim. Interessante alguém dizendo, não é? Olha, eu fui até aqui com o meu braço, até no cotovelo, daqui eu não consigo mais. Aí Deus vai e faz a obra. Então, Jesus vem para salvar a cada um de nós. Entenda isso. Você é cidadão do céu. Você precisa viver como pessoa ressuscitada. Não é porque você está aqui agora que você já está ressuscitado. Isso é muito bom. Claro que é bom. Mas vamos tornar novamente homens e mulheres espirituais. Estamos cheios de teorias. Estou repetindo isso. Cheios de coisas, de discursos. Está faltando intimidade. Né, Divani? Está faltando intimidade. Atenção com a palavra. Com atenção realmente com as coisas de Deus. Atenção com o próprio Deus. Como é que nós recebemos Jesus das mãos do Pai? Como que nós recebemos Jesus? Estou perguntando, respondam. Vivo ou morto? Vivo ou morto? E como é que nós devolvemos ele para o Pai? Essa, infelizmente, tem sido a nossa atitude. Deus nos dá o seu Filho vivo e nós o matamos. Essa tem sido a nossa atitude. Mas Deus nos ama tanto, 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 que seu Filho não pode morrer. O seu Filho tem que viver. A condição para a nossa salvação é que o Filho de Deus viva. E o Pai, então, depois de 3 dias, o ressuscita. E Ele está ressuscitado entre nós, para nos ressuscitar também da morte que nós estamos vivendo. É só Jesus que ressuscita. É só Jesus que traz a vida. É interessante perceber os milagres, não é? Daqueles 2 jovens. Deu para mostrar o poder de Deus. Mas aqueles jovens, como Lázaro também, Lázaro não saiu do túmulo um dia, sim ou não? Fisicamente não foi ressuscitado, não foi? Mas Lázaro depois morreu novamente, sim ou não? Morreu de maneira definitiva. Agora Deus não vai fazer nenhum milagre. Esses milagres aconteceram para mostrar o poder e a autoridade de Deus, para dizer que Deus faz e quer fazer na sua vida também, como fez nos 2 jovens e agora na vida de Lázaro. Agora Deus está dizendo de uma ressurreição plena, de uma ressurreição definitiva, onde a morte não vai alcançar ninguém, onde estaremos na casa dele, ressuscitados de maneira gloriosa. É essa ressurreição que Deus está dizendo que nós devemos assumir, que devemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida. E essa ressurreição exige que você dobre os joelhos, que você tenha tempo para rezar, que você clame pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Quando Elias soprava lá, ele estava soprando o Espírito Santo. É interessante, não é? Quando o Pai nos cria a sua imagem e semelhança, nos coloca no paraíso, e daqui a pouco, nós abrimos uma brecha, o inimigo vem e coloca a morte. E ele diz para o seu filho, ó, agora é a sua vez. E Jesus vai, e o Espírito Santo não vem com ele ainda. Só depois da sua ressurreição, é que o Espírito Santo vem agir, para realizar essa obra perfeita. Tanto é que Jesus só começa a sua missão. Quando é que Jesus começa a missão dele? Quando? Depois do seu batismo. Quer ser um missionário de verdade na sua casa, em todo qualquer lugar? Quer ser um missionário de verdade? Você vive pela unção, pela força e pela glória do Espírito Santo. Deus está vivo, está ressuscitado. Nosso Deus não é o Deus de mortes, mas o Deus de vivos. Se existe alguém morto, Deus não é Deus dele, não tem como. Se existe alguém escravo, Deus não é Deus dele, porque ele veio nos libertar, já quebrou os grilhões, e existem pessoas que são escravas. Então, se essas pessoas estão escravas, estão mortas, é porque Jesus não é ainda o Deus da sua vida. Se Jesus é o Deus da sua vida, você não está morto e você não é escravo, você está vivo e você é livre. É uma decisão do seu coração, é uma decisão de quem escolheu Jesus como Senhor e como Salvador. Por isso eu me lembro sempre daquela palavra, não é? De Romanos 2:12. A nossa mentalidade tem de mudar imediatamente. O mundo está nos empurrando, o mundo está nos jogando cada vez mais para o buraco. Interessante, não é? Quando o Papa estava rezando, ele disse, não é? Que Deus furou um buraco e ali enterrou os nossos pecados, eles já não existem mais. O problema é que nós queremos insistir em ter esse pecado na nossa vida. Uma coisa que a gente não consegue deslanchar ainda é essa dificuldade de perdoar.
Se Deus pegou o meu pecado e enterrou, eu já fui perdoado e acabou. Se você confessou o seu pecado uma vez com arrependimento, ele já não existe mais. Muda a mentalidade. Não fica pensando que Deus está colocando isso no caderno dele, que não existe mais. Interessante, tem outra visão, não é? Quando Deus perdoa o meu pecado, ele coloca nas suas costas. Deus não vê mais esse pecado. Nós fazemos o contrário. Nós pegamos o pecado do nosso irmão, de alguém, e fazemos questão de colocar em algum lugar para estar olhando para ele. Nós não queremos alcançar uma liberdade plena, verdadeiramente. Porque abandonar a falta de perdão, abandonar o pecado, é definitivamente assumir Deus como Deus, Jesus como Senhor, como Salvador, o Deus vivo e o Deus realmente ressuscitado. Nós estamos vendo os jovens aqui. Hoje eles estão cantando, estão se alegrando, mas se eles não vigiarem, daqui a pouquinho vão estar longe de Deus, como acontece com os adultos também. E eu quero voltar a dizer uma coisa assim que me faz sofrer muito, é perceber a condição de pai e mãe hoje. Os pais estão empurrando os seus filhos para a morte. Os pais estão empurrando os seus filhos para a morte. Já falei aqui hoje, tenho falado com exemplos concretos, mas vocês não querem acordar. Não querem tomar uma atitude nova. Nas coisas básicas, olha para mim aqui, porque nós somos família. Eu fico preocupado ainda, porque quando eu vejo uma criança vestida de uma maneira, não é? Quem está influenciando é a mãe. É a mãe que está fazendo isso. Infelizmente é a mãe. O pai raramente vai comprar uma roupa para o filho, vai comprar uma pintura para um filho, mas ele está sendo cúmplice. Quando a mulher tem essa atitude, é sinal de que o marido é um omisso, que ele aceita tudo, não é? Com aquela desculpa, não padre, é melhor deixar assim para não brigar. Tem que brigar, tem que pagar o preço, não pode aceitar. Os homens estão omissos, irresponsáveis em relação à sua conduta de pai e de mãe. Vou dar só um exemplo menos grotesco aqui. Já falei em todas as missas, porque é de criança. Ontem mesmo de manhã, na missa das 11 horas, uma criança começou a dar birra. Com a criança menos de 2 anos, a menininha menos de 2 anos, estava o pai e a mãe. Qual a primeira atitude que eles tiveram? A criança começou a dar birra dentro da igreja, chorar, que é cheia de vontade. A primeira atitude da mãe, o que foi feito? Deu o celular para ela. Aí eu entrei, chamei a atenção. Eles preferiram sair e ficar passeando que corrigir a filha. Como é que uma criança de 2 anos só se acalma com o celular na mão? Quem determinou isso? Quem inventou isso? Eu estava vendo a questão do iPhone aqui. Vocês vão olhar no site e depois, ele falando que os filhos dele não usavam. Ele criou o iPhone e eles não usavam. Eles não usavam. Eu até me lembro uma vez de um ator da Globo, muitos anos eu li essa reportagem, ele fazia novela, aquele Arthur Cortez, diz, novela é coisa de idiota. Ele fazia como profissional e teve a coragem de dizer isso. Como um pai criou um iPhone e os seus filhos não usam, mas nós fazemos isso. Agora eu pergunto aqui para vocês, olha aqui para mim. Por que uma mãe e um pai, quando o filho começa a dar briga, chorar, entrega hoje um celular na mão da criança? As mulheres fiquem em pé, quero saber das mulheres, fiquem em pé para mim. As mulheres que têm filhos, fiquem em pé. Vamos, Aline, você tem. Agora, mulheres que têm filhos, respondam para mim, por que uma mãe, quando a criança começa a chorar, coloca o celular na mão da criança? Quais são os motivos? Quais são os motivos? Falta de autoridade? Sim, mas em que mais? Não quer gastar tempo com a criança. Não tem paciência com nada, porque não vive família, então não quer gastar tempo, não tem paciência, sim. E que mais? Falta de amor e tudo mais. Não quer cuidar, gastar tempo, não quer explicar as coisas. Pode sentar, não é? Então, mãe, precisa mudar. E estou dizendo porque infelizmente, olha se eu estou dizendo besteira. Quem comanda mais a vida dos filhos hoje? Pai ou a mãe? Pai ou mãe? Quem que inventa 1000 coisas para os filhos e não tem tempo para eles rezarem? Leva o balé, leva o futebol, leva o karatê, só não traz para a igreja. Mas para tudo tem tempo. Quem faz isso? E quem assina embaixo, assinando o checão lá pagar as contas?
Ou dando cartão de crédito. Não é? É isso. Tem sido dessa maneira, não é? Quer ver um negócio? Uma escola famosa. Às vezes tem até alguém que foi convidado. Tem gente que estuda nesse colégio, que eu sei que estuda, né? A mãe diz que a filha passou esse aniversário dentro do avião de Atlanta para o Brasil. Aí na sexta-feira ela queria comemorar 10 anos de idade. E a festa seria festa da ostentação. Da ostentação. Aí a mãe contratou uma limusine para pegar a criança na porta do colégio. Afinal de contas é ostentação, já começa na porta do colégio. Não é? E todas as amiguinhas de 10 anos iam participar dessa festa. Está entendendo? Ia passar a noite lá. Já viu que tem festa de pijama até para criança? Sim ou não? Se a sua filha participa da festa do pijama hoje, imagina quando ela ficar adulta, adolescente. O que vai ser? Vai ser do que topless, né? Qualquer coisa, striptease, qualquer coisa semelhante. Então essa tem sido a sua ação. Então presta atenção, olha aqui para mim. Esse pai conversou comigo, padre, foi um problema danado para mim. Porque essa menina é a melhor amiga da escola da minha filha. E minha filha de 10 anos não entendia e chorava para ir nessa festa. Eu tive de explicar, eu tive de dizer que ela não poderia ir. Se fosse outro pai, teria deixado. Então são pecados e absurdos em cima de absurdos. Vocês conseguem entender isso? Então pai e mãe têm de gastar tempo, têm de dizer sim quando sim e não quando não. Mas isso só quem ressuscitou para Deus consegue fazer. Enquanto você vai continuar com os seus pensamentos velhos, com as suas atitudes, os meninos de 13, 14 anos, todos em coma alcoólico nas escolas. Toda festa que faz é assim. São todos bebendo, bebendo e caindo. Agora um pai e uma mãe deixar um filho sair de casa para uma festa onde ele não pode entrar e deixar na porta. Não, então, sinto muito, e nós vamos passear, mas você não vai. Se um pai ou uma mãe não pode, mas o que tem? É amigo do colégio. Se eu fosse relatar, eu queria hoje fazer uma crônica, mas eu não tive tempo, não tenho tempo. Fui fazer os batismos aqui hoje, parecia um jardim zoológico aqui hoje. Mas é igualzinho. Um pai com um piercing no nariz, na orelha, a mãe no umbigo, tatuagem de cá, um cabelo lá não sei o quê, no jeito, e para terminar tudo, veio uma menina mais ou menos de 17 anos, mãe solteira, tudo bem, estava do lado de cá, aí o pai não vem, né? Menina, mas menina namora, né? Menino namorando, que é o quê? Não, é melhor deixar. Cria vergonha na cara, tem tua autoridade. Deixar. Quem manda na sua casa é você, não é hora. Não, ainda vou até falar. Começa a estudar, fazer um terceiro ano, os colégios, pai paga caro. Aí quando chega no terceiro ano, arruma namorado, ia fazer medicina, agora vai fazer design de moda. Mudou assim, radicalmente. Tudo, 100%, não que não possa, muda tudo, né? E pai e mãe concorda. Não, aí, essa menina estava aqui, e estava uma outra mãe aqui, com um menino de 4 anos, aquele cabelo cortado, não sei nem que jeito. Desse jeito aqui. E não estava com o marido também não, a filha sem marido, e aí depois que ela disse assim, falou para mim, que o nenenzinho da filha dela, que não sabia daquela menina, era sobrinho do filho dela de 4 anos. Olha que loucura. Essa mulher tem uma filha que é mãe solteira, com o neném no braço, e ela tem um neném de 4 anos, que o marido também não está junto, e esse neném de 4 anos é tio do menino, que tem 1 ano. Mas está nesse nível aqui, mas é assim que está acontecendo, é nesse nível, porque tem mãe, quando a hora da filha, a filha não quer, ela fica com ele. Não, lembro, há muito tempo atrás, eu presidi um casamento, e eles mentiram, que eu fiquei sabendo depois. A moça casou com o namorado dela, com o noivo dela lá, que tinha um filho com a mãe dela. E esse filho foi durante o namoro dela. Ele ficou com a mãe lá, ela engravidou do genro, e assim mesmo casaram ainda. Mas você viu aquela salada? Parece um jardim zoológico, nossa senhora, da Badia do Monquém. É brinco para lá, é piercing para cá, é tatuagem para cá, misericórdia. O que virou, hein? Que coisa absurda. Nossa Senhora da Badia do Monquém.
que faz, hein, gente? O que está acontecendo com essa falta de direção? Coisa absurda. Aí meu tio nem sabe o que é ser tio ainda. Pai e mãe, tem que mudar as rédeas, tem que chamar. Eu estou falando, eu estou dizendo, mas continua fazendo. Deus nos ressuscitou. Entendeu? Ressurreição é permanecer na morte ou viver? Viver do seu jeito? Viver da sua maneira? Viver do jeito de Deus. Para ver do jeito de Deus, eu preciso romper com o pecado e clamar a força e o poder do Espírito Santo de Deus. Criança namora? Adolescente namora? Estudante está tendo tempo para namorar? Por que marido... Fica os homens de pé para mim. Os homens são casados. Vou responder uma pergunta. O Diego pode ajudar, porque ele é casado também. Me ajuda aqui depois a responder. A pergunta será para você. Por que vocês têm medo das mulheres de vocês? Por que vocês têm medo das mulheres de vocês? Olha aqui para mim, vou adiantar na resposta. Por que vocês têm medo? Porque depois elas não fazem sexo com vocês? É por causa disso? Não, responde aqui, nós somos maiores, as crianças estão de ouvido fechado. Por que vocês têm medo das mulheres de vocês? Elas batem o pé, vocês concordam. Sabe que está errado e vocês deixam elas fazerem. Olha aqui, por exemplo, situação financeira está apertada, a mulher resolve fazer uma festa. Não, é só uma festinha. E gasta o que não pode, você concorda. Qual o motivo? Me fala. Por quê? Me fala, eu quero uma resposta. Hã? Responde para mim, fala para mim. Ou as mulheres vão responder. Por que é, Diego? Que os maridos têm medo das mulheres? Hã? Porque as mulheres têm sapatos demais para pisar nos homens, não? Pode ser. É uma resposta. Mas com certeza não é só isso não é? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Pode sentar. Filho é pai e mãe? Filho é pai e mãe? Entenderam a ordem natural das coisas? Sim. Estava atendendo uma mulher aqui ontem, desesperada, chorando muito. O filho... Não, porque eu vou dizer claramente. Está doidinho para fazer sexo, o marido ele não faz sexo com ela. Porque o filho tem 5 anos, só fez sexo quando o filho nasceu, parece. O filho tem 5 anos, dorme entre os dois até hoje. No meio dos dois, no meio. Ela tentou de tudo, até uma viagem para a praia ela foi com o marido, não funcionou do mesmo jeito. Porque o filho fica no centro. Tá certo isso? É o Kleber que está rindo aí? Pela risada só pode ser. Na sua casa também é assim? Vocês estão rindo? Tem de chorar de vergonha na cara. Porque eles estão escutando, o padre está morrendo aqui, gritando, falando, tentando, explicando, e vocês não levam a sério. Tem que se converter, tem que mudar de vida. Não, aí vai falar tadinho dele? Eu bati, foi nele, não foi em vocês? Então, por favor, gente, vocês, olha aqui agora, para a gente encerrar essa parte. De que maneira, vou mudar a pergunta. Quando é que vocês entregam os seus filhos para Deus? Quando eles estão mortos ou quando eles estão vivos? Mas vocês são mentirosos, né? Porque aqui que vem para mim é que está drogado, ameaçado de ser preso, na escola não vai nada. Infelizmente, a maioria das vezes, nós estamos entregando nossos filhos mortos, não é?
mortos, e depois que eles voltam a respirar, o que a gente faz? Tira da mão de Deus de novo. Nós entregamos, né? Mas depois que eles voltam a respirar, nós tiramos da mão de Deus. E se nós tiramos os nossos filhos, as nossas famílias da mão de Deus, elas vão morrer. Está entendendo? Então vamos viver, vamos ressuscitar, vamos estar na presença de... Não, olha a calça que sua filha está usando. É moda usar calça rasgada. E eu compro essa calça rasgada por R$300 ainda. Não, tem condição? Não, esmalte eu nem falo mais. Hã? Foi ela mesma que rasgou? Comprou a calça nova, ela rasgou e você deixou como mãe? Ficou assistindo? Então fica calado, é melhor, se passar menos vergonha. Ela vê a filha rasgando a calça e vem contar para mim agora depois de rasgada? Não vai resolver nada. Não, mas é demais, não é? Mas é demais, não é? Não, é sério. Falar o quê, né? Falar o quê? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pode assentar. Só aproveitando a calça rasgada. Antigamente, quando a calça da gente rasgava, o que a gente fazia? Mandava remendar, cingia para usar de novo, né? Agora você rasga para usar. Só não rasga o coração para Deus, né? Um dia que eu vi um homem de calça rasgada, eu capaz de rasgar tudo aqui. Porque não tem condição. Volta o evangelho para mim. Lucas 21. Página 1376. Lucas 21. Lucas 21. Vamos? Não sei se vocês conseguem ler, mas quem está aqui na frente lê. O que está escrito aqui? Oração faz a obra. Repete isso. E o dízimo. Invista no reino de Deus como algo natural. O dízimo é natural. Não é propaganda de padre e mandamento de homem. Mandamento de Deus. E as pessoas estão passando fome. Precisa da nossa ajuda. A paróquia precisa crescer na evangelização. E vocês precisam assumir isso. Não adianta vir cá confessar. Não estou dando dízimo e continuar no pecado. Não tem condição. Veja o versículo 1 a 4. Vamos lá comigo. 1 a 4. Quem está escrito? Levantando os olhos, viu Jesus os ricos, que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas, e disse: em verdade os digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo que restava para o sustento. Tudo que restava para o sustento, o que ela tinha, ela ofereceu para quem? Para Deus. O dízimo é o que sobra? É quando eu posso? Não, é a minha oferta, é a minha dádiva diante da bondade, do compromisso que eu tenho com Deus. Então o nosso dízimo, as nossas ofertas, para fazerem as obras permanecer, não apenas acontecer. Tudo bem? Sim. Vamos lá fazer o nosso